Can I get back to you? Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo bem. Bom, aqui a gente está na 8ª aula da Matemática Básica. Essa aula a gente vai falar, como vocês já podem ver, sobre mínimo múltiplo comum, mais conhecido também como MMC. Só que antes de falar um pouquinho sobre esse assunto, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre dois assuntos anteriores que eu já falei em alguma das aulas anteriores, mas eu gostaria de reforçar nessa aula porque vai ser a base que a gente vai utilizar para achar o valor de MMC, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre os números primos. Números primos, vou colocar aqui, ó. Os números primos, como a gente já viu, são números que têm apenas dois divisores, ou seja, que seria o 1 e ele mesmo. O 2 é o nosso único número par que vai ser um número primo. O 3, porque o 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 4 não é, porque o 4 também é divisível por 2. Então, o 5 porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E a gente vai seguindo essa lista, entendeu? 7, 9... Opa, o 9 não é não. O 9 é divisível por 3 também. Então, a gente vai direto para o 11 aqui. Ok, pessoal? É seguindo essa linha de raciocínio. Ou seja, números primos são o quê? Tem apenas dois divisores. Ok. Então, muito bem. Já sabe, a gente já relembrou quais são os números primos, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre fatoração. Vou colocar aqui, ó, fatoração. Certo, pessoal? O que seria fatoração? Vamos fatorar um número aqui, por exemplo, número 8. Um número bem simples. Para a gente fatorar, pessoal, a gente faz o quê? Como a gente já viu em outras aulas, mas vamos revisar aqui. A gente começa pelo qual o primeiro número primo? O primeiro número primo é o 2. O segundo é o 3. O terceiro é o 5. E a gente vai caminhando direto. Então, a gente vai pegar o primeiro número primo. Vai colocar aqui. 8 é divisível por 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Porque o meu resultado seria um valor natural, que seria um inteiro, ok? 4 é dividido por 2 também, então vamos continuar. Vai dar 2. 2 também é 1. Quando chegar no 1, pessoal, para, ok? Ou seja, qual a fatoração do meu 8? É o que? 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui equivale a 2 ao cubo. Tudo bem, pessoal? Então, esse vai ser o meu número fatorado. Vamos pegar mais um exemplo aqui? Vamos pegar um número um pouquinho diferente, o 25. 25? Pode ser o 25. Aí, o que a gente faz? Vamos primeiro, qual o primeiro número primo aqui, pessoal? É o 2. Só que 25 não é divisível pelo 2. Então, vai para o próximo. 3. 25 é divisível por 3? Não é, pessoal. O 25 não é divisível por 3. Então, a gente vai para o próximo. É o 5. O 25 é divisível pelo 5. Então, vai ficar como? 25 dividido por 5 dá 5. 5 também é divisível pelo 5. Então, 5 por 5 vai dar 1. Opa, paramos por aqui. Ou seja, a fatoração do 25 é 5 vezes 5, ou seja, 5 duas vezes, 5 ao quadrado. Entendeu bem, pessoal? Basicamente é isso. Os números primos, eu já mostrei aqui o que é. Os números que têm apenas dois divisores. Fatoração é fazer uma sequência de divisões partindo do primeiro número primo até com que o resultado seja 1, como vocês podem ver aqui. Agora, com base nessas duas teorias, a gente vai fazer um pouquinho sobre exercício de MMC. O que significa MMC? Como a gente já viu aqui, mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu vou querer achar, dado dois valores, por exemplo, se eu tenho aqui o 1 e o 2, eu quero achar o MMC desses dois números. Então, vamos primeiro fazer a tabelinha desses dois números aqui, só para
Vocês entenderem mais ou menos? Olha aqui, ó. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4. E assim sucessivamente. Aí a do 2 ficaria como? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Tudo bem, pessoal? Repare bem, o mínimo múltiplo comum é um valor que é comum que tenha nos dois valores. Por exemplo, 1 tem aqui? Não. O 2 tem do outro lado? Tem. Então, o 2 é o número comum entre eles, ok? Vamos ver mais qual. O 3 é? Não. O 4 é? É. Ou seja, o que seria o mínimo múltiplo comum? É o número que seria o primeiro de todos, que é mais comum entre os dois. A gente sabe que vai ter vários valores que vão ser comuns entre os dois. No caso, vai ter o 2, vai ter o 4, vai ter o 8, enfim. A questão toda é o seguinte, só que o menor deles vai ser o 2. E como é que a gente faria? A gente tem um jeito mais fácil de fazer isso, porque imagina, números grandes. Para números muito grandes, ficaria um pouquinho difícil. Por quê? Porque fazer a tabela de números muito grandes é um pouco mais complicado. E principalmente numa prova como Enem, é mais complicado ainda, porque você não vai poder usar a calculadora, ok? Então, a gente faria como isso aqui? O MMC entre esses dois números. Vamos colocar aqui, ó, 1 e 2. Que seria o quê? A gente vai fatorar. Para fatorar, a gente vai precisar o quê? Dos números primos. Primeiro, tem que ser qual número primo? O 2, né? O 2 é dividido. Ah, e nesse caso, pessoal, repara bem. O 1 ele já está no limite dele. Lembra que a gente para no número 1? Então, nesse aqui a gente nem vai mexer. A gente só vai dividir o da direita. Vamos começar pelo 2 aqui. 2 é divisível por 2. Aí vai ficar como? 1. Opa, parou aqui também. Ou seja, o número... Como o 2 só se repete uma vez, então ele é a própria resposta. Ou seja, o MMC entre 1 e 2 é 2. Como a gente viu aqui em cima, entende? Vamos fazer mais um exemplo aqui. MMC entre, sei lá, 6 e 8. Ok? Então vamos lá. 6 e 8. Vamos fatorar isso aqui. Vamos começar. Qual o primeiro número? Qual o primeiro número primo? O 2. Então vamos aqui para o 2. Ambos os números são divisíveis pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. O 2 ainda pode ser usado por um dos dois? Pode, pelo 4, né? Então vamos lá. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aqui a gente vai repetir o 3. Ainda dá para usar o 2? Dá, porque ainda tem um número aqui que é divisível. Então vamos aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. Opa, e vamos repetir o 3. Parou no 1. Agora a gente tem que fatorar o da esquerda. Entendeu? Repare bem, pessoal. Enquanto tem os dois números são divisíveis pelo mesmo número primo, a gente vai dividindo os dois. Quando só tem um deles que é divisível, a gente vai continuando até não ser mais divisível. Aí depois a gente parte para o próximo número primo e assim sucessivamente, tudo bem? Qual o próximo número primo? É o 3. Aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai dividir por 3. 3 é dividido por 3? É. Então, aqui vai ser 1. Opa, parou aqui também. Ou seja, a fatoração disso aqui é 2 ao cubo vezes 3. Ou seja, o 2 está se repetindo quantas vezes aqui? 1, 2, 3, não é? Então, é 2 ao cubo vezes 3, que só está repetindo uma. 2 ao cubo quanto é? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3 é 24. Portanto, o MMC de 6 e 8 é 24. Tudo bem, pessoal? E lembrando, pessoal, eu estou fazendo exemplos de dois números aqui, mas eu poderia colocar 3, 4, 5,
Não tô colocando porque senão ia ficar uma conta meio longa e o vídeo, por sinal, ia acabar ficando muito longo também, uma coisa mais chata. Então, eu não estou fazendo isso, mas eu poderia fazer. Quer ver? Eu vou até fazer aqui só para mostrar para vocês um exemplo com 3 aqui. Todos com números pequenos para facilitar a minha conta, ok? Vamos fazer um MMC com 3 números aqui. Vamos colocar um, o 2 e o 4 mesmo, pode ser. A gente quer saber isso aqui, ó. Quanto é que vai dar isso? Então vamos lá. 1, 2 e 4. O 1 já vai parar por aqui mesmo, porque nem vou precisar dividir ele, porque a gente para no 1, certo? Vai ser só esses dois aqui. Vamos colocar o primeiro número primo aqui, 2. 2 dividido por 2, 2. No caso... Tá, não, 2 dividido por 2, 1. Parou por aqui também. 4 dividido por 2 vai dar 2. Dá para fazer com 2 aqui ainda, ok? Então vamos colocar aqui de novo, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Parou por aqui também. Logo, o MMC entre 1, 2 e 4 é 2 vezes o 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual ao número 4. Tudo bem, pessoal? É basicamente isso, não tem muito segredo. E agora, pessoal, antes de finalizar essa aula, eu queria falar algumas propriedades que podem te ajudar bastante enquanto você estiver calculando o MMC, tudo bem? A primeira propriedade, pessoal, que eu queria falar com vocês é o seguinte. Pensa num caso que eu estou querendo achar o meu MMC de dois números que sejam primos. Por exemplo, o 2 e o 3. Ok, pessoal? A gente já achou o número 2 e 3? Não. Tá, mas tudo bem, a gente pode achar depois. O caso é o seguinte. Quando a gente está achando um mínimo múltiplo comum de dois valores e todos eles são primos, a gente não precisa fazer aquela conta não, a gente simplesmente multiplica eles. Ou seja, 2 vezes 3 é 6. Ah, Davi, como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Vamos fazer aqui embaixo, olha. MMC de 2 e 3. Vamos lá, colocar aqui o 2 e o 3. Qual o primeiro número? O 2, ok. 2 dividido por 2 vai dar 1. Parou por aqui, 1. E vamos repetir o 3. 3 é dividido por 2? Não, ok? Então vamos para o próximo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Parou aqui também. Ou seja, o mínimo múltiplo comum, essa multiplicação, 2 vezes 3 vai dar 6. Ou seja, realmente, é aquilo que a gente falou. Quando são dois valores... Enfim, eu estou falando 2, mas suponha que seja 5 números aqui que a gente quer achar o MMC. Se os 5 números, pessoal, for... Continuando aqui, pessoal. Se os 5 números que a gente for achar for todos primos, ou seja, o resultado desse MMC é apenas a multiplicação entre todos eles. Tudo bem, pessoal? Ou seja, se eu quero achar o MMC desses números aqui, ó. 2, 3, 5 e, sei lá, 7. Tudo bem? 4 aqui, por exemplo, para não ficar uma conta muito longa. Vai ser o quê? 2 vezes 3 é 6, tudo bem? 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7 é 210. Tudo bem, pessoal? Então, não tem muito segredo. Ou seja, não precisei nem fazer aquela conta toda. Já deu para saber isso por causa dessa propriedade, que diz o quê? Valores primos apenas se multiplica, tudo bem? Outra propriedade que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Se eu tenho um MMC aqui, por exemplo, de 2 e 4. Se eu sei que o 4 é um múltiplo de 2, porque eu sei que 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, ou seja, eu sei que o 4 é múltiplo de 2. Portanto, o mínimo múltiplo comum desses números aqui é o 4. Ok, pessoal? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. O mínimo múltiplo comum de
sei lá, 2, 4 e 12. Tudo bem? Quanto é que é esse valor aqui? Eu sei que 2 vezes 6 é 12. Ou seja, o 12 é um múltiplo comum do 2. Tudo bem? O 4 é também, porque 4 vezes 3 é 12. Portanto, o 12 também é um múltiplo comum do 4. Portanto, pessoal, o mínimo múltiplo comum desse valor aqui, dessa conta aqui é apenas 12. Não preciso fazer aquela conta toda. E, pessoal, uma última propriedade que eu queria passar para vocês é o seguinte. Supondo que eu queira achar o meu mínimo múltiplo comum do 1 e 2. A gente até achou aqui do lado, ó, o mínimo múltiplo comum de 1 e 2 é o próprio 2, ok, pessoal? A gente sabe que isso aqui é o 2, não é? Não vamos nem precisar fazer essa conta. Então, pessoal, sabendo que isso aqui é 2, supondo que eu queira achar agora o mínimo múltiplo comum do quê? 2 e 4. A gente descobriu aqui que a gente poderia usar essa propriedade aqui de cima, não poderia? Poderia. Mas supondo que a gente não lembra dessa propriedade aqui, tudo bem? A gente não sabe que o mínimo múltiplo comum desses valores é 4. O que a gente vai fazer? Observe bem, eu sei que de 1 para 2, eu multipliquei por 2. E eu sei que de 2 para 4 eu também multipliquei por 2. Portanto, eu apenas preciso fazer o quê? Eu multiplico a resposta por 2, ou seja, isso aqui vai ser 4. É isso que eu queria passar para vocês. Bom, se vocês gostaram da aula, dá um clique no gostei aí para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal para ficar por dentro das outras novidades. E é isso aí. Um grande abraço e falou!